O grito silenciado. O ego diante do vazio do mundo. O grito calado da alma. A agonia do ego no deserto. Há um momento na jornada da alma em que tudo parece cessar. Nenhuma resposta chega do alto, nenhuma voz interior ecoa do fundo. O chão se torna areia e o céu se torna silêncio. Esse é o instante terrível e sagrado, em que o ego se depara com o vazio do mundo, não o vazio com ausência, mas como presença absoluta do nada. O deserto se abre não apenas fora, mas dentro, e o ego, privado de suas referências, sem espelhos, sem aplausos, sem estruturas que o sustentem, começa a ruir. É o momento em que o herói deixa de encontrar sentido nas glórias do mundo, onde as realizações materiais, os títulos, as identidades sociais, tudo aquilo que antes lhe dava nome e forma, começam a evaporar sob o calor escaldante da travessia interior. O deserto é o espaço onde as máscaras derretem, onde o nome se cala, onde a alma começa a gritar por algo que o mundo não pode mais dar. Mas esse grito não é audível, ele não sai da boca, ele ecoa num silêncio dilacerante. O ego, acostumado a se afirmar, a se projetar, a se construir através da ação e da linguagem, se vê reduzido a poeira. Tudo que antes era certeza, agora é miragem. A desorientação do ego, o mapa que se desfaz nas mãos. Em um mundo onde tudo está em constante movimento, onde a orientação é dada por metas, objetivos e produtividade, o ego aprende a se mover por linhas retas, mas ao entrar no deserto, esse mapa se torna inútil. A bússola gira em falso, o que antes guiava valores, crenças, doutrinas, agora se mostra frágil, contingente, incapaz de sustentar o peso da alma que clama por algo além do visível. Jung compreendeu esse momento como uma crise de sentido, mas mais do que uma crise conceitual, trata-se de um colapso ontológico. O próprio ser entra em colapso. O ego, como estrutura mediadora entre o consciente e o mundo, não consegue mais operar. Ele tenta, desesperadamente, restaurar o antigo sistema, mas o deserto não permite. É como se a alma, em sua sabedoria secreta, tivesse retirado todos os sustentáculos para que o indivíduo não tivesse outra opção, senão entrar em contato com o vazio primordial. E é esse vazio que se torna, paradoxalmente, o campo fértil para um novo nascimento. A aridez da alma, quando os deuses se calam. Há algo profundamente místico nesse silêncio do deserto. Não se trata apenas da ausência de ruído, mas de um silêncio vivo, denso, que pesa sobre os ombros como uma cruz invisível. É o silêncio dos deuses que não respondem mais, das orações que se perdem no vento, dos altares que não se acendem. O ego, que antes se nutria da fé, da devoção, das certezas espirituais, agora se vê órfão de transcendência. Este é o momento da noite escura da alma, como descreveu São João da Cruz. Uma travessia onde a luz divina parece ter se retirado, onde nem mesmo consolo espiritual resta. O deserto, em sua pedagogia severa, arranca até mesmo os últimos véus da ilusão sagrada,
e no lugar da fé instala-se um vazio abrasador. Mas é nesse aparente abandono que algo novo começa a se formar. Pois quando os deuses se calam, a alma começa a escutar o que antes não podia ser ouvido, o som do próprio ser. Não mais intermediado por dogmas ou sistemas, mas revelado na nudez do silêncio. O ego desidratado, a queda da autoimagem e do orgulho. À medida que a travessia se prolonga, o ego começa a se desidratar, não apenas fisicamente, como símbolo de exaustão, mas simbolicamente. Suas imagens grandiosas, seus títulos, sua vaidade e orgulho, tudo começa a dissolver. E a humilhação arquetípica, o processo pelo qual o ego é levado ao pó, para que possa renascer em sua verdade. O orgulho espiritual, a arrogância intelectual, a onipotência emocional. Todos esses traços são levados ao extremo para que se revele sua fragilidade. E então o ego grita, mas não um grito de soberba, um grito mudo, desesperado, que busca sentido em meio ao nada. Um grito que clama: quem sou eu sem tudo isso que me definia? A resposta não vem imediatamente, o deserto não entrega respostas fáceis. Mas esse grito silencioso tem um poder profundo. Ele fere o céu, ele rompe o véu, e mesmo sem perceber, o ego está sendo conduzido para um novo nascimento. A tentação da fuga. As miragens do reencantamento prematuro. O deserto é perigoso, não apenas pelas forças externas, mas pelas tentações internas. Diante do vazio, o ego tenta criar falsas respostas. Ele busca miragens, ideologias prontas, dogmas reconfortantes, gurus salvadores, espiritualidade sintética. São tentações legítimas, pois oferecem alívio, mas são ilusórias. Cada miragem é uma tentativa do ego de restaurar sua antiga posição central. Ele quer ser novamente o autor da verdade, o portador do caminho, mas no deserto verdadeiro essas tentativas fracassam. O calor do real dissolve os oásis falsos, e o ego, se for sincero, precisa continuar caminhando, mesmo sem mapa, mesmo sem promessas. Essa purificação é essencial, pois somente quando todas as respostas fáceis se calam é que a verdadeira escuta se torna possível. E é nessa escuta que algo novo, vindo do self, pode finalmente emergir. O abismo criador, a potência do silêncio existencial. Na tradição alquímica, há um estágio chamado nigredo, a negrura absoluta, onde tudo parece perdido. Mas é justamente nessa escuridão que a pedra filosofal começa a se formar. O silêncio do deserto é esse nigredo, o campo de morte que prepara o nascimento. O ego não sabe disso. Para ele é apenas o fim. Mas a alma, em seu mistério, sabe que está tecendo um novo ser. O silêncio existencial, ele é criador. Ele não é vazio de conteúdo, mas prenhe de possibilidades. É o útero da alma, quando o ego finalmente se cala, não por repressão, mas por rendição. A alma começa a falar, e sua linguagem não é racional, é simbólica, é intuitiva, é silenciosa também, mas viva. Esse é o momento em que surgem os sonhos profundos, as imagens visionárias, as percepções sutis. O self começa a enviar seus sinais,
Ainda não como presença plena, mas como promessa, como sementes lançadas no deserto. E o ego, agora mais humilde, começa a aprender a escutar. A vulnerabilidade como solo de revelação. A força do ego é muitas vezes confundida com invulnerabilidade, mas a verdadeira força nasce da entrega. Quando o ego reconhece sua impotência, ele cria espaço para algo maior, a vulnerabilidade. Nesse sentido, não é fraqueza, mas abertura. É uma ferida sagrada que permite a entrada do mistério. E no deserto, não há onde se esconder. As máscaras caem, o corpo se exaure, as estratégias falham. E então o ego, nu, diante da vida, se vê pequeno, frágil, passageiro. Mas é justamente aí que o milagre começa. A alma, que esperava por esse momento há muito tempo, finalmente pode tocar o coração do ser. Essa vulnerabilidade é a base da escuta mística. É o solo fértil onde o self pode lançar sua raiz. Não há garantias, não há triunfos, mas a verdade. E essa verdade, mesmo silenciosa, é suficiente para sustentar a travessia. O retorno da escuta, quando o silêncio se torna presença. Depois de longos dias, semanas ou anos de travessia, pois o tempo da alma não segue o relógio, algo começa a mudar. O silêncio que antes era ausência começa a se tornar presença. Um silêncio cheio, vivo, amoroso. O ego, agora mais leve, mais vazio de si, começa a perceber que há algo ali, no coração do deserto, que sempre esteve presente. Não se trata de uma revelação espetacular, é um sussurro, um vento leve, uma intuição, mas é real. É suficiente para transformar tudo. A alma começa a ouvir não com os ouvidos, mas com a pele. Cada grão de areia se torna palavra, cada sopro de vento se torna mensagem e o mundo, antes mudo, começa a cantar. Essa escuta é o começo do retorno. O ego, que havia se calado, agora pode falar novamente, mas com uma nova linguagem. Uma fala nascida da escuta, uma ação nascida da entrega, uma identidade nascida da alma. A semente do self, o sentido silencioso que brota. No coração do deserto, onde tudo parecia perdido, algo começa a brotar. Não uma certeza, não uma teoria, mas um sentido silencioso. Uma coerência interior que não precisa ser explicada. É a semente do self, o eu maior, lançada na terra fértil do ego purificado. Essa semente é pequena, mas é viva, e nela há uma árvore inteira, uma nova forma de ser, de sentir, de agir. O ego, agora convertido em servidor da alma, começa a organizar sua vida, não mais em torno da sobrevivência ou da performance, mas em torno do mistério. Cada gesto se torna ritual, cada passo se torna oração. O deserto, que parecia matar, estava na verdade preparando. E o ego, que parecia ruir, estava na verdade renascendo. O grito silencioso da alma foi ouvido, e a resposta chegou, não como som, mas como presença. O silêncio que cura, o vazio que plenifica. A travessia pelo deserto é uma das experiências mais profundas da vida interior. É o espaço onde o ego aprende a morrer para renascer, onde o grito se transforma em escuta, onde o vazio se torna plenitude. É um caminho doloroso, solitário, exigente, mas também é um portal. Pois no fim do deserto, não há apenas oásis, há o início de uma nova vida, uma vida enraizada no ser, guiada pelo self, sustentada pela escuta. O ego, agora mais silencioso,
mais verdadeiro, caminha com mais leveza. Ele não precisa mais provar nada, ele apenas serve ao que é maior. E é nesse servir que ele encontra sua verdadeira liberdade. O deserto não foi punição, foi iniciação. O silêncio não foi castigo, foi revelação. O grito não foi em vão, foi uma oração. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo.